Escândalo internacional. Vasco do Salgado faz um pagamento suspeito à empresa, segura aí, uma empresa que tem como sócio o irmão do primeiro-ministro da Inglaterra, do primeiro-ministro britânico Boris Johnson. O irmão do cara está envolvido com o Vasco. Vou te contar essa história todinha. Antes, deixa seu like, aproveita também e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Vambora para esse vídeo. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz. Hoje, domingo, né? Tem jogo do Vasco. Daqui a pouco, 6h30 da noite, o Vasco enfrenta o Bragantino, lá em Bragança Paulista. Mas a gente vai fazer um outro vídeo mais tarde, lá para o meio-dia, 1h. Vamos trazer um vídeo aqui falando de futebol, porque estourou isso aqui ontem, essa notícia de ontem. Eu já tinha falado isso no vídeo anterior, né? Da MJ Capital, né? Eu falei sobre isso, o relatório que o Conselho Deliberativo do Vasco apresentou, esse relatório, onde o Vasco, em determinado momento, faz uma transferência para uma empresa chamada MJ Capital, uma empresa criada em Blumenau, no valor de R$775 mil. É uma coisa esquisita que a empresa foi aberta um tempinho antes da assinatura da 77 Passos com o Vasco, e tudo muito esquisito, tudo muito suspeito, enfim. O pessoal do Expresso 1923, jornalista lá do Expresso 1923, trouxeram ontem mais detalhes e assim trouxeram dados, trouxeram nomes, né? E eu vou trazer a matéria aqui para a gente poder destrinchar, conversar. Como todo mundo sabe, eu não sou jornalista, nosso canal aqui é um canal de comentários sobre as notícias do Vasco, e essa é uma notícia do Vasco importante. O pessoal lá do Expresso 1923 traz a notícia que a MJ Capital tinha como um dos sócios dela o Max Johnson, que é irmão do Boris Johnson, que foi primeiro-ministro da Inglaterra. Ele sai, se não me engano, em 2022 como primeiro-ministro, né? No meio da confusão, Jorge Salgado aí com o Vasco. Cara, as coisas assim esquisitas pra caramba. O registro de pagamento, né, foi encontrado durante a investigação que o Conselho Deliberativo, que é aquela comissão, né, de investigação do Conselho Deliberativo do Vasco, andou fazendo a investigação interna, né, que está apurando irregularidades na SAF, na venda da SAF, né? E aí o GE noticiou essa história. Em setembro de 2022, o mês que o Vasco sacramentou o negócio, né, cerca de R$776 mil foram depositados na compra na conta dessa empresa, a MJ Capital Limitada, ou seja, uma empresa nacional, CNPJ nacional, MJ Capital Limitada. O contrato, até cheguei a falar isso aqui no outro vídeo, o contrato é um contrato, o título do contrato é Instrumento Particular de Acordo Preventivo de Litígio. Cara, instrumento particular de acordo preventivo de litígio. Sem que não houvesse nenhum registro que essa empresa tenha participado de qualquer etapa do processo de constituição ou da venda da SAF do Vasco. Percebeu? O Vasco pagou 610 mil nessa empresa, tá bom, pagou, tá legal. Por que pagou? O que essa empresa fez nesse processo? Ou seja, o Vasco assina o contrato em setembro de 22, e o que essa empresa fez para receber essa comissão, essa grana, esse dinheiro? Não se sabe. Não se tem um recibo. O que tem é um contrato de instrumento particular de acordo preventivo de litígio. É uma coisa esquisita, né? Essa empresa assinar um contrato de litígio com o Vasco. Não tem muito sentido isso. A empresa, né, foi criada no dia 24 de agosto de 22. Pô, olha só, o Vasco assina em setembro o contrato com a 77 Partners. Em 24 de agosto, um mês antes. Então isso foi preparado. Vamos abrir uma empresa para desviar esse valor aqui. E abriram a empresa. E olha, o valor nem é assim absurdo, gigantesco. É menos de R$1 milhão, né? Mas é 776 mil aproximadamente, né? De qualquer maneira, é dinheiro do Vasco. E aí o Vasco, uma semana antes, ou seja, pouco mais de uma semana antes do contrato ser assinado, porque a assinatura foi no início de setembro, 24 de agosto o cara abre a empresa, uma semana, menos de 2 semanas, em 10 dias aí, os caras abriram a empresa 10 dias antes da assinatura do contrato, porque o Vasco assinou, se não me engano, foi 2 de setembro. É bem no início de setembro, acho que é 2 de setembro que assinou o contrato com a 77 Partners. E 24 de agosto essa empresa foi criada. E aí, em 34 dias antes desse depósito, ela recebeu essa grana. Recebeu o dinheiro, foi lá, recebeu o dinheiro. E a empresa teve vida, essa empresa MJ Capital, o distrato dela, quer dizer,
o término da empresa, 4 meses depois, em janeiro de 23, a empresa foi definitivamente desfeita. Ela teve um extrato em janeiro e em abril ela foi fechada. Quer dizer, a empresa em 23, a empresa durou 6 meses aberta. Ou seja, foi uma empresa criada só para receber esse dinheiro. É muito esquisito, né? A empresa, como ela era recém-criada, ela foi criada em agosto, assinatura em setembro, não tem tempo dessa empresa ter prestado qualquer serviço para o Vasco. Não foi o serviço que ela prestou. Que contrato é esse de litígio? Acordo preventivo de litígio? Que história é essa? Isso é história para o banho dormir. E aí alguém tem que explicar o que é esse acordo preventivo de litígio. Por que o Vasco pagou 700 mil reais para essa empresa? Mas quem recebeu realmente esse dinheiro? É um dinheiro suspeito, né? A gente já entendeu que é uma transferência de dinheiro suspeita. Agora, para quem eram os donos dessa MJ, né? E aí os caras foram pesquisar lá do Expresso de 1923, e aí os caras descobriram que tinham dois sócios da empresa. Um deles é a Gabriela Chagas Maia, que é modelo brasileira lá de Manaus. Eu não tenho certeza, mas acho que ela foi Miss Brasil. Mas, enfim, se não é a mesma Gabriela Maia, me perdoe. Mas tem uma modelo, Gabriela Chagas Maia, Gabriela Maia, eu acho que era Miss Brasil no Amazonas, não sei. Mas, enfim, é uma modelo chamada Gabriela Chagas Maia, ela foi dona da empresa, né? E o outro era o marido dela. O outro sócio é o marido dela, que é um inglês de nome Maximilian Edward Johnson. Ele é um executivo inglês que vem a ser irmão de ninguém mais, ninguém menos do que o Boris Johnson, que foi o poderosíssimo ex-primeiro-ministro do Reino Unido, da Inglaterra, primeiro-ministro britânico. O cara é irmão do Boris Johnson, está envolvido com o Vasco. O Max Johnson, como ele é no mercado conhecido, né? Ele é empresário, ele já foi investidor no banco Goldman Sachs, foi vice-presidente do Conselho da Câmara de Comércio Britânico na China e atualmente, entre outros negócios, comanda a MJ Capital Internacional. Então, já existia isso aí, já existia uma MJ Capital Internacional, que é uma multinacional de investimentos e consultoria para negócios transnacionais, especialmente na Ásia e especificamente na China. A empresa tem o mesmo nome que a empresa que foi criada no Brasil para receber o dinheiro do Vasco, MJ Capital Limitada. Já existe a MJ Capital Internacional. Agora criaram a MJ Capital Limitada no Brasil. O cara é o sócio, o dono da Capital Internacional, Maximilian Edward Johnson, também é o sócio da MJ Capital, abriu com a esposa aqui para receber essa grana de 700 mil reais, cara. E aí o pessoal lá do Expresso 1923 disse que entrou em contato, tentando conversar com o Max Johnson, com a Gabriela Maia, para entender a justificativa do porquê que recebeu esse dinheiro, mas ninguém respondeu até eles publicarem a matéria, né? Eles tiveram também contato com o Ralph Sebold, que confirmou que ele fez o distrato da empresa do Max e da Gabriela, mas que só prestará informações aos ex-donos ou então por procuração. Bem, essa investigação ela é grave, né? E pode expulsar do quadro social o Salgado, porque eu acho que não tem explicação para onde foi esse dinheiro. Por que o Vasco fez um pagamento de 700 mil reais de instrumento particular de acordo preventivo de litígio? É um nome bonito, mas não significa nada, né? Não tem nenhum sentido. E aí quem está envolvido nisso é o Salgado, o Zé Cabulhões, o Adriano Mendes. O Salgado, que era o presidente, o Adriano Mendes é o financeiro, o cara que liberou o dinheiro, e o Zé Cabulhões, o vice-presidente jurídico. E no Vasco, né, pelo estatuto, não se assina nenhum contrato jurídico sem a assinatura do presidente e do vice jurídico. Os dois têm que assinar juntos. Então, se assinaram e não entenderam, não sabiam o que estavam assinando, são responsáveis. Se assinaram sabendo que estavam assinando, são responsáveis também. Então o Vasco vai à caça e isso vai dar expulsão do quadro. E olha, isso vai dar... foi só 775 mil. Cara, não importa o valor, importa a tramóia. Lembra que o Al Capone foi preso por causa do imposto de renda. Tem que achar um motivo legal, e o motivo legal é forte. Hoje o Vasco está com um direito forte em cima dessa situação.
Vamos aguardar a cena do próximo capítulo, mas que o Vasco é um folclore já, né? Como é que o Vasco se envolve com o irmão do primeiro-ministro britânico? Cara, é uma sujeirada que o Vasco se mete, um lamaçal, né? Que esses caras meteram o Vasco, né? Porque o Vasco em si não tem nada com isso, tadinho. O Vasco se envolve porque as pessoas, né, vão envolvendo o nome do Vasco nessas transações aí, nessas falcatruas, né, nessas pilantragens aí que vem acontecendo dentro do Vasco. E olha, isso aí deve ser a pontinha do iceberg, deve ter muita coisa mais para baixo. Se cavucar muito, se levantar muito esse tapete, vai aparecer a sujeira embaixo dele. Mas, galera, é isso. Fiquem com Deus, um grande abraço. Mais tarde vou trazer um vídeo falando de futebol, porque é o que nos interessa, né? Hoje tem live no canal, a gente vai fazer pré-jogo, vamos fazer pós-jogo, dá uma moral e dá uma força pra gente. Vem assistir as nossas lives aí, que a gente vai estar sempre falando de Vasco também. Mas esse assunto é um assunto chato, mala, assunto enjoado, mas é um assunto que tem que ser falado. Eu estou deixando aqui no final do vídeo, aqui acho que à minha direita aqui, vai estar aparecendo aqui uma sugestão de uma playlist só sobre a SAF do Vasco. Então tem tudo lá da SAF, desde o início da formação da SAF, as falcatruas do Salgado. Se você quiser entender tudo que está acontecendo no Vasco, dá uma maratonada aí, assiste alguns vídeos e você vai ficar por dentro de tudo do Vasco, na relação da Vasco da SAF, das 7 partes. Valeu, grande abraço, fique com Deus, tudo de bom. Mais tarde tem vídeo falando de futebol, se Deus quiser. Fui, tchau.